gente construiu esse evento com muita preocupação de fato, levantar os elementos mais fundamentais sobre o que seja isso que nós estamos dando esse nome, de Comunica Diversidade, de um programa de ações de comunicação para a cultura, que será uma contribuição importante do Ministério da Cultura para a luta pela democratização da comunicação, da garantia do direito à comunicação e à expressão da liberdade cultural. Foi um momento bastante interessante, super reflexivo, e é fundamental contar com a participação da sociedade na elaboração desse processo de construção das ações de um programa. Essa é a importância estratégica de se estabelecer esse link entre comunicação, educação e cultura. O resultado me parece que vai ser extremamente promissor. As mesas trouxeram luzes muito importantes e eu diria quase que um plano de trabalho para a gente começar a desenvolver, e certamente a gente chegou no cerne da questão, que é a questão de realmente como fazer com que cultura, comunicação e educação dialoguem e possam estar trabalhando em defesa da promoção e da proteção da diversidade. Nós entendemos que ações nos polos, no campo, das comunidades produtoras e difusoras de cultura, que a gente consiga despertar uma consciência crítica para a força hegemônica dos veículos de comunicação. Que existe uma falta de construto social que leve a uma mobilização para que a sociedade civil, em resposta a esse processo político, cobre a execução daquilo que foi criado para ser executado. Penso que todas as experiências, programas e projetos que estão em curso devem caminhar numa direção que em outros lugares do mundo já se mostrou eficaz e necessária, que é a fusão das pastas da comunicação com a cultura. Enquanto as políticas forem decididas, em endereços diferentes, com interesses diferentes, nós vamos continuar lamentando o divórcio e precisamos integrar essas duas áreas. Estivemos aqui falando numa mesa como pagar a imensa dívida informativo-cultural que se acumulou contra o povo brasileiro. Os instrumentos estão aí, a Constituição está a nosso favor, é preciso distribuir as concessões em uma forma tal que privilegie essa distribuição as TVs educativas, TVs comunitárias, os setores públicos, as rádios e TVs públicas, para que haja um equilíbrio com a TV privada, que hoje recebe, inclusive, mais da metade das verbas. Agora, voltou a uma concentração na distribuição dos recursos que favorece a poucas cidades, poucos grupos poderosos que recebem quase 70% dessas verbas publicitárias, sendo que metade dessas verbas vai exclusivamente para a Rede Globo. Assim, é impossível ter diversidade. A diversidade precisa do fortalecimento, da expansão, da qualificação, da estruturação de uma rede pública estatal de comunicação. Eu acho que nós estamos aqui discutindo o desafio de promover a diversidade através da comunicação, e o direito à comunicação, mas antes do desafio de promover o direito à comunicação, nós temos talvez o desafio de mostrar para a sociedade que a comunicação é um direito. Porque a sociedade ainda não compreende, talvez, a comunicação na sua totalidade como um direito dela, que a comunicação não é apenas um serviço que ela acessa de casa, ou que ela adquire ao comprar um jornal, uma revista, um canal de televisão por assinatura. Ela não tem o direito só de assistir passivamente, mas ela tem o direito de produzir também cultura e ter os espaços para a distribuição dessa cultura. Então, como a gente poderia iniciar aqui o nosso debate? Quais os desafios que estão colocados para a sociedade e como representação da sociedade dentro do Congresso Nacional para a gente enfrentar essa pauta política na elaboração de políticas públicas que permitam o avanço desse tema. Dizer que a IBC vê de um modo muito auspicioso esse seminário e as ações que ele vai desencadear.
e vem colocar nossos veículos, TVs, rádios, nossas plataformas, multimídia, Agência Brasil de Notícias, completamente à disposição para a gente poder auxiliar, alavancar essa iniciativa. Nós pensamos a saúde como uma ideia ampla, saúde ligado ao conjunto das possibilidades de vida que a gente tem. Isso a gente ouve muito regularmente, mas parece um discurso vazio. Mas na prática isso significa o quê? Significa construir possibilidade de trabalho, de cultura, em que as pessoas com problemas de saúde venham trabalhar em projetos culturais, de teatro, de cinema, de vídeo, carnaval. Isso tem possibilitado com que essas pessoas transformem a relação delas consigo próprias. Elas são artistas, são compositores, são atores, etc. Um deslocamento da ideia da identidade. Esse deslocamento também promove alterações, transformações na forma como ela lida com a família, como ela lida com o serviço e nas relações com a sociedade. Daqui, provavelmente, vão surgir iniciativas políticas no âmbito da sociedade, junto com o governo, no sentido de construir espaço de reflexão política e de elaboração de iniciativas políticas, no sentido de que as próximas políticas de comunicação e cultura já possam vir integradas, articuladas, como políticas sustentadas de diversidade cultural associada a uma política de comunicação como direito de cidadania, como direito humano fundamental e como condição de consolidação da democracia no Brasil. Comunicação e cultura são forças imbricadas, assim como a educação, né? Não dá para a gente repartir a sociedade, cada um ficar num quartinho particular, sem ter uma sala, né, onde todo mundo circule para ver essa interlocução que é real e que faz parte da sociedade da gente. Hoje em dia a gente vê também os movimentos sociais em lutas pulverizadas, como se lutar pela comunicação não fosse lutar pela educação e pela cultura. O importante é que todos nós entendemos que essas lutas todas pelo avanço da democracia, elas estão articuladas. E a cultura não pode ser uma cultura produzida só por um segmento da sociedade, ela é de todos nós. Todos nós temos direito à voz, todos nós temos direito a nos expressar e todos nós temos o direito a receber informação para qualificar essa nossa expressão e para nos ajudar a usar mídias sociais, TV, o que for. Qualquer forma de comunicação é essencial, é vital para o avanço democrático do nosso país. Primeiro, é muito bacana quando se junta uma diversidade tão grande de pessoas que vivem em vários lugares diferentes e que têm olhares diferentes sobre a política pública. Acho que a maneira de construir política é essa. É você chamar quem está na base, chamar quem está nas trincheiras aí do Brasil todo, procurar saber o que cada um acha para poder formular alguma coisa que dê para fazer junto. Então, só essa apresentaçãozinha aqui já deu para entender que a gente está realmente num grupo de onde pode sair muita coisa. Então, falar em política de cultura, falar no direito à cultura dentro da perspectiva da comunicação, é necessariamente falar em democratizar recursos, em democratizar distribuição, em democratizar a perspectiva do fazer comunicação, para que, de repente, esse plano ele venha acompanhado da realidade que não é só a realidade de um grupo específico, é uma realidade que se transforma em muitas realidades. Eu acho importantíssimo destacar a questão da diversidade cultural, como chama a ideia do programa, uma ideia de comunica a diversidade, né? Então, em cima disso, eu acho que estão sendo debatidas aí formas de gerar uma política pública que dê realmente vazão à população, à liberdade de expressão que o cidadão comum tem, utilizando de quaisquer meios. Isso envolve os aspectos tecnológicos todos, tanto os meios digitais novos quanto os antigos, enfim, todos os meios estão colocados aí. E as pessoas aqui, representantes da sociedade civil, com experiências das mais variadas formas, variados tipos, estão tentando elaborar ações objetivas que possam orientar para, quem sabe, a gente tenha uma política de cultura mais enfocada na comunicação, ampliando aí, quem sabe, o espectro das políticas de comunicação no Brasil, que é uma demanda histórica, né, do nosso país, pela democratização da comunicação.
comunicação, ao acesso aos meios, à produção, só que agora sob um enfoque mais cultural, né? Que as pessoas entendam a importância da cultura estar realmente se apropriando dos meios de comunicação de uma maneira crítica, né? A cultura também é a comunicação também é cultura, né? Eu acho que a gente tem que linkar as duas ações, as duas atividades, ou os dois setores, ou como vocês quiserem chamar, né? E principalmente isso é importante quando a gente está falando de culturas excluídas, como é o caso das culturas dos povos de terreiro, as culturas dos povos tradicionais de uma forma geral, como os ribeirinhos, os quilombolas, os pescadores, os povos ciganos e todas as culturas tradicionais que vivem à margem de um sistema de informação. É preciso a gente criar formas dessas próprias comunidades criarem os seus meios de comunicação com a sociedade, entre si e de si para os outros grupos sociais. Comunicar para a diversidade cultural é o grande desafio que permeou os debates desses 3 dias, que está totalmente associado com a luta pela democratização dos meios de comunicação. É o Ministério da Cultura enfrentando o desafio de fazer com que a circulação das vozes, das ideias, de forma democrática, criando os ambientes para que a produção cultural brasileira se expresse na sua intensa diversidade, é que nós queremos fazer com que essa dimensão toda possa circular. Por isso que nós precisamos ter uma política pública de comunicação para a cultura que valorize essa diversidade cultural e que democratize os meios de comunicação no Brasil. Oi, oi, oi. Boa noite, meu povo todo. No meu terreiro eu vim trazendo esta sambada.